Fala, galerinha! Beleza? Então, qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre propriedades coligativas. E a gente vai entrar num conteúdo de coligativas chamado volatilidade, num subtema, na verdade, chamado de volatilidade. E vai ver a relação que ela tem, a volatilidade tem, com a pressão máxima de vapor. Qual foi a tua ideia de escolha desse tema? Agora há pouco, nos comentários, a gente falou sobre as indústrias, de um modo geral, que criam fortunas, certo? Com conhecimento químico. E uma dessas indústrias que eu citei foi a indústria de perfumes, certo? Então, o que foi que eu percebi? Que seria extremamente interessante a gente contextualizar a parte da perfumaria com a química, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o que seria volatilidade? Gente, volatilidade é a propriedade que algumas substâncias têm de passar do estado físico líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso com certa facilidade em temperatura ambiente. Eu vou te dar exemplo de duas substâncias que possuem isso, que têm essa propriedade de passar para o estado gasoso com certa facilidade, mesmo que seja em temperatura ambiente. O álcool é uma delas. A gente sabe que o álcool em temperatura ambiente ele evapora facilmente, ou seja, ele está passando do estado líquido para o estado gasoso em temperatura ambiente, com certa facilidade. Isso é uma propriedade típica dos líquidos? Não. Por isso que eu não usei o termo propriedade, não expliquei volatilidade, dizendo que era a capacidade da substância evaporar. Eu falei que era a propriedade que a substância tem de passar para o estado gasoso com certa facilidade, porque essa propriedade ela não é típica, ela não é exclusiva dos líquidos. Ela também pode acontecer com sólidos que passam diretamente para o estado gasoso. Qual seria o exemplo? A naftalina, aquela bolinha branca que manhã usa na gaveta, voinha usa na gaveta, para espantar insetos. Você percebe que com o passar do tempo, aquela bolinha branca ela vai sumindo. É muito comum também utilizar ela em banheiros, é muito comum também utilizar ela na pia, certo? No balcão, onde a água escorre para evitar o mau cheiro. Por que isso? Porque ela é um sólido que passa facilmente para o estado gasoso. No caso do banheiro e no caso da pia, como ela está constantemente sublimando, passando do sólido para o gasoso, a gente ao encostar nesse local, assim, acontece da gente sentir primeiro o cheiro da naftalina do que os odores que são produzidos no banheiro e numa pia, por exemplo, que pode ser produzido caso esteja entupida, os odores de matéria orgânica em decomposição, apesar da naftalina, a inalação dela não ser saudável, beleza? Então, só recapitulando para a gente dar continuidade à aula, volatilidade, propriedade que uma substância tem de passar para o estado gasoso em temperatura ambiente. Beleza? Então existem substâncias extremamente voláteis e existem substâncias que são pouco voláteis. Beleza, Elber, qual é a relação que isso tem com perfumes? Então, gente, quando a gente se perfuma, né, a gente tem uma finalidade. Que finalidade é essa? Que a gente fique, cheiroso. Quando você chegar no ambiente, você vai exalar um aroma que normalmente a intenção é que ele seja agradável, certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que os perfumes são misturas compostas de substâncias voláteis. Por que um perfume tem que ter substância volátil? Porque se essas fragrâncias não evaporarem, não forem exaladas para o meio ambiente, né, para o meio externo, quando você se perfumar, quem é que vai sentir o cheiro em você? Apenas você mesmo. Então é necessário que sim, que os perfumes contenham fragrâncias que sejam voláteis. Beleza? Até aí, tranquilo? Então, a gente sabe que existem perfumes que são formados por fragrâncias extremamente voláteis e fragrâncias um pouco menos voláteis. Como assim, Elber? Eu costumo dizer aos alunos em sala de aula, quando eu toco nesse assunto, que existem perfumes que seja aconselhável a gente usar com mais frequência durante o dia e outros perfumes que sejam mais interessantes a gente usar durante a noite. Por que isso, Elber? Porque existe uma relação entre volatilidade e temperatura.
Quanto maior a temperatura do meio, maior tende a ser a volatilidade da substância. Por que isso? Porque quando a temperatura aumenta, o grau de agitação das moléculas aumenta. Então existe uma tendência, uma facilidade maior dessas substâncias evaporarem. Ah, beleza. Então quer dizer que existem perfumes para dia e perfumes para noite. Sim, existem até para as outras ocasiões, N ocasiões. Aqui eu estou me especificando nesse caso, seria a diferença de perfume para dia e perfume para noite. Então, durante o dia, normalmente aqui na região Nordeste, a gente tem uma temperatura maior do que durante a noite, não é isso? Por quê? Devido à existência, à presença da radiação solar, devido à presença da luz solar. Então, a temperatura durante o dia é maior. Se a temperatura durante o dia ela é maior, isso vai dizer o quê? Que as substâncias voláteis vão ter uma tendência ainda maior em volatilizar. Ou seja, seria interessante que eu usasse um perfume que não seja tão forte, não seja tão denso. Por quê? Porque esse perfume, por ser forte, em temperatura elevada, vai começar a exalar essa fragrância de forma até um pouco demasiada. E a utilização do perfume ela perde um pouco o sentido. Qual seria o sentido? A gente ficar com um cheiro bom e também a gente não incomodar quem está do lado da gente. Então seria interessante que durante o dia a gente utilizasse perfumes mais fracos, mais amenos. Eu peguei um aqui para dar exemplo para vocês. Ó. Tem aqui uma espécie de uma colônia, certo? Essa colônia aqui, ó, ela deve ser utilizada durante o dia, em dias quentes, por exemplo. Por quê? Porque ela é uma colônia um pouco mais fraquinha, certo? Sendo mais fraca e você estando em um ambiente quente, em temperatura elevada, o que é que vai acontecer? Essa fragrância ela vai ser liberada durante parte do dia e não vai incomodar quem está do teu lado. Já durante a noite, o que é que acontece? A temperatura cai um pouco, né? Apesar disso não acontecer muito na região Nordeste, mas é comum que a noite esteja mais fria que o dia. Então, com a queda da temperatura, com a diminuição da temperatura, ocorre uma diminuição na volatilidade das fragrâncias. Aí, nesse caso, você pode sim utilizar um perfume que seja um pouco mais forte. Por quê? Porque como a temperatura baixou, ele vai liberando essa fragrância de forma um pouco mais lenta e não vai incomodar quem está ao teu redor. Beleza? Para finalizar, também é importantíssimo a gente saber que existe uma relação também dessas fragrâncias na questão da volatilidade, de umas serem mais voláteis e outras menos voláteis, com um conteúdo de química chamado interações intermoleculares, que são interações que ocorrem entre moléculas. Existem interações mais fortes e existem interações mais fracas. Aquelas interações mais fortes são aquelas que deixam as moléculas mais presas umas às outras. Então, quanto mais forte for a interação intermolecular, mais presa está a molécula, mais difícil é dessa molécula se desprender. Qual é a relação que a gente pode criar? De forma bem simples, que quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, menos volátil é a substância. Por quê? Como a interação é muito forte, as moléculas estão muito presas. Já quando as interações intermoleculares são mais fracas, as fragrâncias tornam-se um pouco mais voláteis. Na área da perfumaria, por exemplo, existe uma pirâmide chamada pirâmide olfativa. E essa pirâmide olfativa ela é dividida em notas, certo? As fragrâncias são separadas em notas. Eu tive o cuidado de trazer a pirâmide para dar o exemplo para vocês. Fiz a impressão já, ó, da imagem invertida para ficar bem legal aqui a visualização. Então a gente percebe pela pirâmide que existem as notas de cabeça, que são as notas de saída, onde a duração da fragrância varia entre 5 a 10 minutos. Isso quer dizer o quê? Isso é assim que você coloca o perfume, aquele primeiro cheiro exalado, é o cheiro que caracteriza na hora, certo? A fragrância. Diz, ó, esse perfume tem mais ou menos essa característica aqui. É um perfume forte, é um perfume fraco, é um perfume frutado, é um perfume amadeirado, é um perfume cítrico. Então, a nota de cabeça seriam as notas que saem assim que a gente coloca o perfume. São as notas mais voláteis. Coloquei, ela dura em torno de 5 a 10 minutos porque são extremamente voláteis. Sendo notas mais voláteis, as interações intermoleculares aqui são mais fracas. Já a nota de coração, ó, ela dura em torno de 2 a 6 horas. Então, passa primeiro aquela impressão inicial do perfume.
Depois as notas de coração correspondem às fragrâncias que duram de 2 a 6 horas no teu corpo. Então são notas um pouquinho mais densas, um pouco menos volátil, ou seja, são as notas que vai fazer com que o perfume dure um certo tempo no teu corpo. E as notas de base, também conhecida como notas de fundo, seriam as notas finais. Seriam os compostos oleosos, um pouco mais oleosos. O perfume normalmente contém óleos essenciais, certo, galera? Então, por serem as notas finais, são as notas um pouco mais densas, notas menos voláteis. Beleza, pessoal? Espero que tu tenhas gostado. E fica a dica aí que existem perfumes para dia e perfumes para noite. Ah, mas aqui a temperatura não varia tanto. Então você pode diferenciar também, criar uma espécie de uma organização. Perfumes para verão, perfumes para inverno. E para finalizar eu vou te mostrar outra aqui, ó. Tentar aqui esconder a marca rapidinho. Esse perfume aqui ele seria tipo um perfume coringão. Você pode usar tanto durante o dia quanto à noite. Por que isso? Porque ele nem é um perfume muito forte, nem é um perfume muito fraco. Então ele não vai incomodar possivelmente nem em temperatura elevada, nem em temperatura baixa. Lembrando que esse conceito de agradar, de incomodar, é um conceito relativo, porque aquele cheiro que pode ser bom para mim, pode não ser legal para o meu colega. Daí fica a dica também de quando usar perfumes, procurar não usar em demasia, que pode incomodar pessoas que estejam ao teu lado. Beleza, galera? Então, se você gostou, se você curtiu, deixa aqui teu like, dá o teu feedback pra gente, que é extremamente importante o feedback de vocês. Beleza? Forte abraço!